Bem, gente, então continuando, né? A gente tem um filme que é muito show, mas eu gosto daquela parte que é de desenho animado, que é os Croods, em que ali eles são ainda homos não erectos, mas que estão aos poucos se transformando em homos erectos. Aos pouquinhos, lá no filme dos Croods, eles vão desenvolvendo a capacidade de ficar em pé. E além disso, eles vão desenvolvendo também a capacidade de dominar o fogo. E é essa a parte mais interessante do filme. Se vocês puderem assistir esse filme, assistam, porque é muito legal. Né? E ali a gente vai vendo uma série imensa de transformações, né? Inclusive alimentícias, inclusive simbólicas. Se nós olharmos, tem dois tipos de homos naquele filme. Tem o homo, digamos assim, das cavernas e tal, e tem o homem que já domina o fogo, que é um homem um pouco mais sábio. É o Homo sapiens e um homo que não é o Homo sapiens ainda. O que acontece? Os dois se cruzam, têm relações e formam família a partir disso. Coexistiram várias espécies de humanos, então essas espécies elas iam entre elas acoplando e fazendo seres novos, né, fazendo novos seres humanos, e isso também acabou jogando mais força nesse desenvolvimento humano. Então vejam os Croods, tá bom? Desenho animado é muito bom. Bem, essa parte do trabalho é interessante. O trabalho também desenvolveu a linguagem, porque ninguém trabalha sozinho, a gente trabalha em comunidade. Para estar em comunidade tem que se comunicar. Até a palavra aparece, né? Comunidade e comunicação, tá certo? Então o trabalho enquanto processo vital esteve presente desde os estágios mais anteriores desse desenvolvimento humano. Né? E, junto com isso, com a linguagem, vem a agricultura e a sociedade. Aqui tem alguma informaçãozinha sobre o Homo sapiens, alguns trechos dele, que foi ele que forjou machados, facas, furadores, em suma, fez instrumentos e sabia que estava fazendo, tinha intencionalidade, e a datação é mais ou menos aí 20 mil anos, 25 mil, 25 não chega ainda não, 24 mil anos atrás, né, no máximo. É provável que já houvesse espalhados indivíduos sapiens em todo o globo, menos nas partes glaciais. Bem, e foi nesse período, portanto, que houve uma transformação alimentar. Né? As principais fontes passaram a ser, portanto, a fonte animal e a fonte vegetal. Só que ainda não havia nenhum tipo de gerência ou de ingerência sobre os modos de produção, a semeadura, a adubação. Não havia essas coisas. Os frutos nasciam naturalmente. A coleta e a predação foram os meios encontrados por esses grupos, até o Homo sapiens, para se desenvolver. Né? E isso era menos custoso em decorrência das condições de organização social e conhecimento técnico que possuíam naquele momento. Então, a evolução foi tão, perdão, aos poucos, que por que demorou tanto? Ah, professor, por que não houve um desenvolvimento mais acelerado? O que é que os cientistas dizem? Olha, não havia técnicas para isso ainda e nem necessidade, né? Porque as condições de vida limitavam também o número de habitantes humanos. Né? Então, isso acabou não sendo tão necessário ainda. Mas, aos poucos, as condições vão mudando, a população vai aumentando e, com isso, as necessidades também vão se transformando. Então, gente, o conteúdo um pouco é esse. Repito que se vocês tivessem feito as pesquisas que eu pedi antes, que eram simples e tal, teriam mais condições nesse momento de entender esse conteúdo assim. Claro que vocês já entenderam, mas teria sido bem mais assim, bem mais é, interessante, né? E aí eu vou passar hoje para vocês uma pequena atividade. Esse conteúdo ele vai continuar, porque veja que agora, perdoem, nós chegamos a falar da agricultura. Então daqui para frente a gente vai falar da revolução que foi a agricultura. Então na aula que vem eu vou continuar um pouco sobre esse material e depois vou concentrar em pesquisas. Vocês vão fazer mais pesquisas, tá bom? Atividade. Considerando que o Homo sapiens sapiens é o último numa escala de evolução, faça uma pesquisa, já é isso, ó, e diga quais as diferenças básicas entre ele e outros Homo. Veja que eu já fiz uma pequena ali naquela parte ali anatômica do crânio, disso, daquilo outro, mas tem mais coisa, então vai na internet e pesquise. Cuidado para não fazer uma coisa muito grande, porque às vezes na internet é muito grande as coisas, você faz mais resumido para mim, tá?
Segundo o texto que vocês viram aqui, qual a relação entre trabalho e comunicação? E você escreve ali numa linha 2, tá bom? Mas é isso, gente. Bom estudo!